Olá, bom dia, tudo bem? Mas vamos lá, continuar o que a gente estava fazendo. Então, na última aula, a gente estava falando em integrais duplas, né? Então, hoje, eu queria falar um pouquinho sobre uma técnica que a gente usa muito, que são as mudanças de variável. Certo? Então, vamos relembrar como isso era feito com uma função de uma variável apenas, né? Então, observem. Se eu pego uma função composta f φ de t, se eu vou calcular a sua derivada, tá? Pela regra da cadeia, nós temos f' num ponto φ de t vezes φ' de t. Correto? Essa seria a sua derivada. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos integrar de ambos os lados, né? Então, se eu fosse calcular a integral de A até B, tá? De f de φ de t, linha dt. Então, do outro lado, eu teria a minha função, né? Integral de f' de φ de t vezes φ' de t dt. De A até B, perdão. Tá? Esse lado aqui, né, como a integral é a operação inversa da derivada, eu teria que daria f de φ de B menos f de φ de A igual a integral de A até B de f' de φ de t vezes φ' de t dt. Agora observem, eu posso escrever este lado também como sendo a integral, tá? De φ de A até φ de B Então, o que nós tínhamos feito? Então, pegamos a composta de duas funções, f com φ, derivamos, aplicamos a regra da cadeia, f' num ponto alfa de t, vezes φ' de t. Observem que eu estou trabalhando com funções reais, então por isso que eu estou trabalhando com produto e não produto escalar. Beleza? Integramos de ambos os lados, então ficou a integral de A a B, de f de alfa de t' dt. E deste lado, integral de A a B desta função, f' de φ de t, vezes φ' de t dt. Agora, o que eu observei? Né? Que aqui eu tenho f de φ de B menos f de φ de A. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de φ de A até φ de B da derivada dessa função. Quem é a derivada dessa função? F'. Que aí eu vou chamar de um x dx, igual a integral, do outro lado, de A a B, de f' de φ de t, vezes φ' de t dt. Então, você observa que quando você faz uma mudança de variável para uma função de uma única variável, a única coisa que aparece aqui, ó, f, quando você muda a variável, eu chamei x de φ de t. Essa foi a mudança de variável. Ó. X, eu estou chamando de φ de t. Qual foi o termo que apareceu? Aqui eu tinha f' de x dx. Aqui apareceu f' de φ de t, vezes apareceu um fator que é a derivada, no caso, desse termo, φ' de t. Agora observe, por que a derivada, um termo, é um produto? Porque como eu tenho uma função de uma variável,
Isso gera uma matriz, quando você faz uma mudança de variável, de ordem 1. Porque você está mudando uma variável por outra. Correto? Então isso vai me gerar uma matriz de ordem 1. O problema é quando eu trabalhar com integrais duplas, por exemplo. Porque em integrais duplas eu tenho duas variáveis. Então eu vou ter que trocar duas variáveis por outras duas. Então isso vai gerar uma matriz. Só que agora uma matriz de ordem 2. E aí o que vai aparecer aqui não vai ser uma matriz, vai ser o determinante dessa matriz, que vai ser o fator. Correto? Já que é uma medida, né, que você vai ter que ter. Tá claro isso? Então, repetindo, quando eu tenho uma função de uma única variável, quando você muda a variável, aparece um fator. Esse fator, no caso, é uma matriz, né, o determinante de uma matriz de ordem 1, que é o próprio número. Agora, quando eu for fazer uma integral dupla, não. Aqui eu vou ter uma mudança de variável de duas variáveis por outras duas. Então, isso vai gerar uma matriz de ordem 2. Então, eu vou ter que trabalhar com o determinante dessa matriz. Na verdade, um módulo, porque é uma distância. Integral, cálculo de área, cálculo de volume, é sempre uma função definida positiva. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com módulo, né? O módulo desse valor. Se for uma integral tripla, por exemplo, que a gente ainda vai falar, né? Você vai ter 3 variáveis e você vai trocar por outras 3 variáveis. Então, isso vai gerar uma matriz de ordem 3. Então, o fator que vai aparecer aqui vai ser um determinante, no caso, de uma matriz de ordem 3. O módulo desse determinante, já que a integral representa uma medida. Correto? Vamos ver isso através de um exemplo, para ficar mais fácil? Exemplo 1. Calcule a integral dupla sobre uma região B. Aí aqui eu tenho cosseno de x menos y dividido por seno de x mais y dx dy. Onde B é a região XY pertencente a R2, tal que x mais y está entre 1 e 2. X é maior ou igual que 0. E y também maior ou igual que 0. Essa é a região. Tá? Vamos ver primeiro, identificar quem é essa região, né? Então aqui eu tenho que x mais y é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Perfeito? Vou tirar aqui primeiro o limite inferior. Daqui eu tenho que x mais y é igual a 1. Daqui eu tiro que y é igual a 1 menos x. Beleza? Uma reta. O outro extremo, o extremo superior, x mais y igual a 2. Daqui eu tiro que y é igual a 2 menos x. Também uma reta. Vamos desenhar essa região, por favor. Então, primeira reta, quando x é 0, ela dá 1, tá? E quando x for 1, ela dá 0. Aí você vai dizer assim, por que você só desenhou esse pedaço? Por causa dessa restrição aqui, ó. O x, ele tem que ser maior ou igual que 0, então eu não posso prolongar essa reta para cá, porque para esse lado o x é negativo. Perfeito? E, pela outra restrição, y é maior ou igual que 0, então eu não posso prolongar
esta reta para a parte de baixo, porque nesse pedaço, nesse quadrante, eu tenho que o y é negativo. Então, só desenhei aquele pedacinho. Ok? Está claro isso para todo mundo? Com certeza? De forma análoga, eu irei desenhar esta reta, 2 menos x. Mesma coisa, quando o x é 0, ela dá 2, o y. Quando o x é 2, o y dá 0. Então, 2 e aqui 2. Este lado aqui, né, limitado por esse segmento pela essa reta aqui no caso, que é justamente quando o x é 0, e esse pedaço aqui, que é justamente o eixo onde o y, né, é 0. Então, automaticamente, a região que eu quero integrar, que ele chama de B, é justamente este trapézio que apareceu aqui. Então, essa é a minha região B. Tá? Então, essa é a região de integração. Aí você poderia falar assim, em relação ao que nós fizemos na última aula, seria relativamente fácil, né, fazer a integração. Né? Porque você dividiria em 2 regiões, por exemplo. Tá? Aí, quando o x estivesse de 0 a 1, tá? Quando o x estivesse de 0 a 1, o y estaria entre essa reta e essa reta. Correto? Tudo bem? E quando o x estivesse entre 1 e 2, o y estaria entre 0 e esta reta aqui. Vamos colocar quem são as retas, né? Y igual a 2 menos x, essa, e essa daqui, y igual a 1 menos x. Ok? Em relação aos limites de integração, realmente eu concordo com vocês que está bem fácil, né, de explicitar quem seriam os limites. Só que eu gostaria que vocês tivessem total convicção do que eu estou falando. Esquece quem é a função que eu vou ter que integrar. Vamos analisar primeiramente só os limites. Então eu pergunto para vocês, tá claro para todo mundo? Ó, quando o x está entre 0 e 1, o y está entre essa reta e essa reta, que é a faixa amarela. Correto? Então você ia colocar, ó, x entre 0 e 1, tá? E o y estaria entre x, 1 menos x e 2 menos x. Correto? Mas a integral dentro dessa região. Nessa região aqui, o x está entre 1 e 2. E o y está entre quem e quem? Aqui, ó, não é a reta y igual a 0? Então, 0 e esse cara. Quem é esse cara? 2 menos x. Tudo bem? Então, seria bem fácil de você dizer quem seriam os limites de integração. Aí você vai dizer, então por que a gente não resolve? Por causa desta função. Por causa do integrando. Não é por causa dos limites de integração. É por causa do integrando. Aí você vai dizer, por quê? Eu não sei quem é a primitiva dessa função. Aí você vai dizer, não sabe? Geralmente cosseno não é... Geralmente a primitiva dela é seno? Sim. Uma mudança de variável resolveria aí? Uma mudança de variável? Sim. Mas assim, de cara, o meu problema é que esses arcos não são iguais. Aqui eu tenho x menos y e aqui eu tenho x mais y. Então, se eu chamar, por exemplo, u de cosseno, quando eu derivar derivada do cosseno menos seno, não vai aparecer esse arco daqui de baixo. E aí eu teria que fazer as operações. Cosseno da soma, seno da soma e etc. Então, daria um trabalhão. Aí você vai dizer, então quer dizer que a mudança de variável não é chamar a função cosseno. Cosseno e seno, beleza, né? Dá para fazer. Mas o problema são os arcos que são diferentes. Então, qual é a minha ideia? É fazer uma mudança de variável para os arcos, que é o que está me dando problema. E não para a função cosseno e seno. Cosseno e seno eu sei calcular a primitiva. Então, pergunta-se, né? Quando é que eu uso o artifício de uma mudança de variável? Quando você tem uma função em que você não sabe a primitiva. Ou seja, você quer sumir com algum termo que apareça no integrando que você
não sabe resolver. Então, a mudança de variável é um artifício, é uma técnica para fazer com que você chegue em funções mais simples em termos do uso, no caso, da primitiva que você quer encontrar. Então, quer dizer, o meu problema não é o cosseno e seno. Cosseno e seno eu sei resolver. O meu problema aqui são os arcos. Porque se eu vou calcular aqui seno da soma, cosseno da diferença, eu vou aumentar mais esse integrando ainda. Então, ao invés de facilitar, pode ser que prejudique mais ainda. Então, quer dizer, vou tentar eliminar logo o que está me dando problema, que são os arcos. X menos y e x mais y. Então, eu vou tentar fazer uma mudança de variável para o x menos y e para o x mais y. Tá claro isso? Tá? Então, todo mundo entendeu por que eu não consigo resolver dessa forma? Não é por causa dos limites de integração. Eu não consigo resolver porque eu não sei te dizer quem é a primitiva dessa função, devido a ela ter arcos diferentes. Tá? Tudo bem? Tá claro isso para todo mundo? Com certeza? Sala 8. Tá claro para vocês também? Com certeza? Identificaram qual é a nossa dificuldade no momento? Não é os limites de integração. Então, quer dizer, a mudança de variável não tem nada a ver com o limite de integração. A mudança de variável é uma técnica que ela tenta facilitar para que o integrando fique mais fácil de resolver. Correto? Tá? Então, vamos fazer essa mudança de variável. Eu não vou apagar aqui até a gente utilizar essa propriedade, né, que é a mudança de variável. Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos lá. É bom que uma já vem de graça, né? Ó, se eu pego aqui, ó, x mais y, eu vou chamar x mais y de v, e eu vou chamar u de x menos y. Tá? Então, a minha mudança de variável, vou tentar fazer essa aqui. Perfeito? Então, vamos ver o que vai dar. Chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2. Primeiro, vamos fazer 1 menos 2. Tá? Se eu fizer 1 menos 2, ó, x com menos x cancela, tá? E vai ficar y menos y, vai dar 2y. Aqui vai ficar v menos u. Então, v menos u igual a 2y, que é maior ou igual que zero. Por que maior ou igual que zero? Por causa da restrição lá, y maior ou igual que zero. Tá? Tudo bem? Agora vamos fazer 2 menos 1. Nem preciso, né? Somar logo. Somar já vai resolver o meu problema. Ó, se eu somar 1 mais 2, ou 2 mais 1, vai cancelar y com y. Vai ficar 2x igual a v mais u, ou u mais v, só que esse x, ó, pela mesma restrição, ele é maior ou igual que zero. Tá? Tudo bem? Sim ou não? O v, quando eu faço v igual a x mais y, eu chamei v de x mais y. Então, automaticamente, eu já sei quem é o limite do v. Então, vocês podem me dizer, o v está variando entre quanto e quanto? Entre 1 e 2. Tá? Chamei isso aqui de v. Ok? Eu preciso só saber agora os limites do u. Só que o limite do u vem de graça. Da onde, ó? Daqui eu tenho que v menos u é maior ou igual que zero. Então, eu vou passar esse menos u para o outro lado. Então, daqui eu tenho que v é maior ou igual que u. Tá?
E dessa daqui, ó, 0 maior ou igual que V mais U. Então eu vou passar esse V para o outro lado. Então vai ficar menos V maior ou igual que U. Ok? Vou chamar... Não entendeu? Não entendeu? É isso? O que é o teu não? É não entendeu ou não estamos chamando? Não está chamando, beleza. Então eu vou chamar essa aqui de 3 e essa daqui de 4. Então, ó, de 3 e 4, o que nós temos? Então, que U é maior ou igual que menos V e menor ou igual que V. Correto? Conseguimos o limite, no caso, para o U também. Então, o U está entre menos V e V, e o V está entre 1 e 2. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não? Com certeza? Beleza. Vamos desenhar a mesma região. Você observa que eu não modifiquei a região. O que eu fiz foi uma mudança de variável. Ao invés de chamar de x, y, eu vou chamar de u e v. Tá? Então, u, v e aqui 0. Então, o v está entre 1 e 2. Então, vamos logo desenhar a identidade. Só pontilhados para você entender o que eu vou fazer. Tá? Então, essa aqui que fosse u igual a, perdão, v igual a u. E aqui, v igual a menos u. Tá? Aí está dizendo que o v está entre 1 e 2. Então, vamos supor que 1 esteja aqui e o 2 esteja aqui. Então, v igual a 1, v igual a 2. Tá? E daqui eu tiro, ó, u igual a v é essa reta. V igual a u ou u igual a v. Então, limitado por essa. E a outra, u igual a menos v. U igual a menos v é a mesma coisa que v igual a menos u, que é esta aqui. Então está aqui, o mesmo trapézio que a gente tinha, só que o que eu fiz agora? Eu fiz uma rotação nele. Né? Ele estava inclinado, e agora as suas bases ficaram paralelas ao eixo U. Mas a região é a mesma. Região B. Correto? Está claro isso? Então quer dizer que quando você faz a mudança de variável, você não está mudando os pontos da região. Aí você vai dizer assim, mas do ponto de vista geométrico, houve uma rotação, sim, mas o conjunto de pontos, a gente não está alterando os pontos. Ele pode ter uma geometria diferente, mas os pontos são os mesmos. Você só fez uma mudança de variável. Correto? Você não muda a região. Aí você vai dizer, mas eu posso ter, assim, através de uma mudança de variável, eu ter um quadrado, e quando você fizer uma mudança de variável, eu ter um círculo. Pode. Você, mudei a geometria, mas eu não mudei os pontos da região. O que eu mudei foi as variáveis. Correto? É outra coisa. Você mudou apenas a geometria. Ok. Então, nós já temos os limites, né? O v está entre 1 e 2, e o u está entre menos v e v. Agora, observe. Para eu fazer a mudança de variável, eu vou ter que construir a minha matriz. Lá, era uma matriz de ordem 1. Agora, não. Eu estou trocando x e y por u e v. Então, eu vou ter que construir uma matriz de ordem 2 para poder calcular o seu determinante. Correto?
Para isso, a gente vai ter que saber quem é o x e quem é o y. Tá? Tudo bem até aí? Então vamos lá, saber logo quem é o x. Ó. Quem é o x está bem fácil. Ó. Sai daqui. Ó. 2x é igual a v mais u. Tá? 2x é igual a v mais u. Eu não vou mais precisar dessa região aqui. Eu vou apagar, tá? Para fazer aqui, para não ficar muito apertado. Então, de lá nós temos que 2x é igual a u mais v, não é isso? 2x é igual a u mais v. Então, daqui eu tiro que o x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2. E a outra que eu tenho é que 2y é igual a v menos u. 2y é igual a v menos u. Y é igual a v sobre 2 menos u sobre 2. Certo? Então, não esquecendo, o que a gente está fazendo? Ó, a gente está mudando a variável x, y e a gente está trocando para uv. Então, eu estou atrás da matriz de mudança de variável, que leva xy em uv. Por isso que eu calculei quanto é que é o valor de x. Eu estou trocando x para u e v. Eu estou trocando o y para u e v. Correto? Tá? E agora, o que eu preciso fazer para calcular essa matriz de mudança de variável? As derivadas parciais. E aí, se vocês já sabem de qual é salteado, né? Então, vamos lá. X, eu estou mudando para u e v. Então, quem é a derivada parcial? Del x, del u dá meio. Quanto é del x, del v? Também dá meio. A outra, quem é del y, del u? Dá menos meio. E quem é del y, del v? Meio. Tá? Não se preocupe com a ordem que você vai fazer, porque não esqueçam que a gente sempre vai calcular, como é uma distância, né? A gente sempre vai calcular com o módulo do determinante. Então, o sinal para a gente tanto faz. Tá? Então, essa matriz a gente vai chamar de matriz jacobiana, que vai ser o determinante da seguinte matriz. Entradas é del x, del v, meio, del x, del u, meio, del y, del v, meio, e del y, del u, menos meio. Isso aqui vai ficar menos 1/4, menos 1/4. Isso aqui vai dar menos meio. Aí agora eu posso fazer a mudança de variável. Então, como é que vai ficar a minha mudança de variável? Integral dupla, tá? Da minha função. Quem é a minha função? Cosseno de x menos y dividido por seno de x mais y, dx dy, sobre a minha região B. Eu quero mudar para quem? Integral dupla. Agora eu coloco os limites. Quais são os limites? U está entre menos v e v, e v está entre 1 e 2. Então, integral entre 1 e 2, menos v e v, tá? Cosseno. Cosseno de x menos y. Cosseno de x menos y, eu chamei x menos y de u. Então, cosseno u, tá? Seno de x mais y. X mais y eu chamei de v. Seno v. Mudança de variável agora. Eu vou trocar dx dy
e eu vou colocar du dv. Só que aí tem um fator. Quem é o fator? Módulo do jacobiano. Sempre medida positiva. Fiz de propósito para dar negativo aqui, porque eu não vou trabalhar com sinal negativo lá. Se você quisesse trabalhar já com sinal positivo, era só você trocar a posição de duas linhas ou duas colunas aqui. Tá? Mas não se preocupe com isso, porque ela sempre trabalha com módulo. Então, módulo do jacobiano. Agora eu tenho que colocar a ordem certa. Esse é o limite de quem? De menos v a v. Do u. Então, du dv. Correto? Alguém não entendeu alguma coisa? Dúvidas? Que agora vai ficar super fácil a conta. Tá? Então, toda vez que você fizer uma mudança de variável x, y para qualquer outras variáveis u e v, você tem que lembrar que você tem que multiplicar por um fator. Quem é esse fator? É o fator, né, que é o determinante do caso dessa matriz jacobiana. Quem é o determinante dessa matriz jacobiana? São as derivadas parciais, né, quando você muda a variável de x para u e v, de y para u e v. Correto? Tá claro? Ok. Vamos resolver então essa integral. Então vai ficar... Passar essa integral para cá. Então, integral de 1 a 2. Integral de menos v a v. Cosseno u sobre seno v. Módulo do jacobiano. Jacobiano deu menos meio. Du dv. Tá? Então, isso aqui, vou resolver primeiro a integral mais interna. Então, vai ficar integral de 1 a 2. Módulo de menos meio é meio. Eu vou pegar esse meio e vou colocar logo aqui fora. Meio. Tá? Agora, observem. Eu vou integrar em relação a u. Então, v é uma constante. Correto? Tudo bem? V é uma constante. Então, eu vou colocar logo ela aqui embaixo. Ó. Seno v. Então, vai ficar só integral de menos v até v de cosseno u du dv. Ok? Tudo bem até aí? Agora ficou fácil. Quem é a primitiva do cosseno? Quem é a primitiva do cosseno? Seno. Você tem que pensar qual é a função que quando você derivar dá cosseno. É o seno. Então vai ficar integral de 1 a 2 de 1 sobre 2 seno v. Integral do cosseno da seno, seno u, variando de menos v até v, dv. Então, fica a integral de 1 a 2, de 1 sobre 2 seno v, limite superior menos limite inferior. Então, vai ficar seno v menos seno de menos v. Já ia colocar a resposta, mas eu vou fazer com calma. Seno de menos v. Tá? dv. Aí você vai lembrar que a função seno é ímpar. Então, seno de menos v é menos seno v. Tá? Então, vai ficar igual a integral de 1 a 2, 1 sobre 2 seno v, vezes. Aí aqui, ó, seno v menos seno de menos v, pelo fato da função seno ser ímpar, menos seno v.
Então vai ficar seno V menos com menos mais seno V mais seno V. 2 seno V. dV. Cancela 2 seno V com 2 seno V. Fica integral de 1 a 2 de 1 dV. Que vai ficar V variando de 1 a 2, que é 2 menos 1, que é 1. Olha como ficou fácil, porque eu fiz a escolha certa da mudança de variável. Com aquela integral horrível, que você, quando você olha para isso, fala, como é que eu vou resolver? Era bem simples se eu fizesse uma mudança de variável adequada. Então, para que serve a mudança de variável? Serve, no caso, para você usar métodos para facilitar o cálculo de uma primitiva. Não tem nada a ver com o limite de integração. É você facilitar o cálculo da primitiva. Certo? Deixa eu ver se tem um outro exemplo. Senão eu falo logo em coordenadas polares. Vamos falar em coordenadas polares, para ficar mais bonitinho. Um outro método de mudança de variáveis, bastante conhecido, vocês devem ter visto em cálculo 1, é o método chamado coordenadas polares. Para a gente aqui, ele vai ser muito mais útil, porque a gente vai conseguir calcular a área de curvas bem complicadas. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que significa esse método em coordenadas polares. Então, aqui você estava acostumado com as coordenadas retangulares, no plano de DK. Então, qual é a mudança? Eu quero trocar o x e y por outras duas variáveis. Então, quais seriam essas variáveis? Então, eu vou pegar aqui um ponto qualquer, P, com coordenadas x, y, por isso que é chamada retangular, porque quando você projeta para os eixos x e y, sempre você obtém um retângulo, tá? E eu quero mudar isso para outras duas coordenadas que eu vou chamar de θ e ρ. Tá? Então vamos definir quem é θ e quem é ρ. Mas antes, vamos fazer algumas definições. Lá no plano de DK, você chamava esse ponto de origem, tá? A gente vai passar a chamar ele de polo. O eixo X, que você chamava o eixo das abscissas, nós chamamos de eixo polar. Tá? Apenas notação. Tá? Eixo polar. E aí, o que você vai fazer? Qualquer ponto com coordenadas retangulares, você vai unir este ponto, vai calcular a distância dele até o polo. Tá? Quando você fizer isso, você vai criar um segmento. Esse segmento
você vai verificar qual é o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo, que nós chamamos de eixo polar. Este ângulo que ele vai fazer aqui, nós vamos chamar de θ. Correto? Então, isso quer dizer que esse θ, ele pode variar de 0 até 2π, que dá a volta inteira. Correto? Tudo bem? E o que você chama de ρ? ρ é justamente esta distância. A distância do ponto P até o polo. Então, quer dizer que o ρ aqui está, ele é maior ou igual que 0 e menor ou igual que a norma daquele vetor lá. Deixa eu colocar a norma de Pzinho. Um abuso de notação, tá? Que eu estou fazendo. Na verdade, eu teria que colocar OP. Ok? Então, quer dizer que o θ é o ângulo que você faz com o eixo polar e ρ é a distância do ponto ao polo. Essa é a minha mudança de variável, né? Mas antes da gente calcular quem é a matriz jacobiana e tudo mais, a gente já até pode fazer isso se você quiser agora. Então, ó, como é que você vai conseguir as relações? Praticamente quase todas as relações, quer dizer, todas as relações, perdão, vão sair deste triângulo aqui, ó. Por quê? Porque ele é retângulo. Tá? Então, ó, se esse ponto aqui é xy, então quer dizer que esse pedaço aqui é x e este pedaço aqui é y. Correto? Aí começa. Como é um triângulo retângulo, vale teorema de Pitágoras. Então, por Pitágoras, temos que ρ ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Tudo bem até aí? Agora, se você observar aqui esse ângulo θ, este cateto está oposto a θ. Oposto me lembra a definição de função seno. Então, seno θ, cateto oposto pela hipotenusa, ρ. Tá? Daqui eu tiro que y é igual a ρ seno θ. Correto? Este cateto está vizinho ao θ. Vizinho, lembra-me? Cosseno. Então, cosseno θ. Cateto adjacente pela hipotenusa. Daqui eu tiro que x é igual a ρ cosseno θ. Ok? Se você quiser mais uma relaçãozinha, né? Tangente de θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente θ, y sobre x. Ou, se você quiser, né? θ é um arco cuja tangente é y sobre x. Tá?
Dúvidas até aí? Não? Vamos ver uns exemplos antes da gente calcular essa matriz. Exemplos. Esboce a região abaixo. Primeiro, A igual conjunto de θ ρ pertencente a R2, tal que ρ é igual a 2. Toda vez que a gente usar essa notação θ e ρ, sempre coordenadas polares, tá? Se eu usar qualquer outra notação que não seja θ, ρ, né, ou x, y, eu tenho que especificar para você em que coordenadas eu estou trabalhando. Se é retangular ou se é polar. Por quê? Porque vão ter outras, né? Em breve nós iremos falar em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas também, tá? Então, toda vez que a gente não diz qual é o sistema de coordenadas que você está trabalhando, subentende-se que é coordenadas retangulares. Só esta notação, θ, ρ ou ρ, θ, dependendo do livro que você trabalhe, toda vez que a gente usar essa notação, sempre coordenadas polares, essas letrinhas θ e ρ, tá? Para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, não tem letras específicas que a gente trabalha. Então, sempre eu vou ser obrigado a dizer qual é a mudança de coordenadas que eu vou estar trabalhando, tá bom? Ok. Então, eu pergunto para você, para eu esboçar essa região abaixo. Se isso aqui não fosse coordenadas polares, fosse coordenadas retangulares, isso aqui seria uma reta. Correto? Seria uma reta, ó, se fosse o eixo y, né? Y igual a 2, né? Quer dizer que seria uma reta paralela ao eixo x. Correto? Só que em coordenadas polares isso não é uma reta. Aí você vai perguntar, o que é isto aqui, ó? Vai sair dessa identidade 1 aqui, ó. Rho quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então você vai ter que o ρ é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é equivalente a eu ter que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então quer dizer que essa região aqui é nada mais, nada menos que uma circunferência de raio 2. Correto? Tudo bem? R igual a 2. Vamos pegar uma mais difícil, para a gente começar a se acostumar. Exemplo 2, subíndice 2, perdão, ρ igual a 2 cosseno θ. Ρ igual a 2 cosseno θ. Então eu quero saber qual é essa região. Em coordenadas polares, eu não estou acostumado a trabalhar, né? Então eu vou passar para coordenadas retangulares para ver se eu consigo identificar quem é essa região. Então, novamente, ó, vou começar com a equação 1. Rho quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Daqui eu tiro, ó, que ρ
é a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Aí você vai dizer, por que você não colocou mais ou menos? Porque não esqueça que ρ é uma distância. Distância sempre positiva. Tá? Então, eu vou substituir lá. Então, meu ρ, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? 2 cosseno θ. Cosseno θ está aqui, ó. Daqui eu tiro que x sobre ρ é igual a cosseno θ. Tá? Então vai ficar 2 vezes cosseno θ, x sobre ρ. Só que ρ eu já sei quem é. Quanto é que é ρ? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Tá? Isso aqui é ρ, tá? Ó, qual foi a mudança de variável que eu fiz? Eu peguei cosseno θ é x sobre ρ. E ρ é a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Foi o que eu usei até agora. Tá? E agora fazer conta. Vai ficar raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, raiz de x quadrado mais y ao quadrado, igual a 2x. Cancela 2 com 2. Daqui eu tiro que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 2x. Tá? Aqui eu tenho x quadrado menos 2x. Ó, vou brincar de completar quadrados. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Não está aparecendo, então é 1. Então está faltando o quadrado do segundo. Mais 1 ao quadrado. Para não alterar a igualdade, menos 1 ao quadrado. Tá? Mais y ao quadrado. Igual a 0. Lembram-se disso, da primeira semana de aula? A gente brincava de completar quadrados. Tá? Agora eu tenho um binômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 ao quadrado eu vou passar para o outro lado. Mais y ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Então, quer dizer que esta equação ρ igual a 2 cosseno θ é uma circunferência de raio 1 e centro 1, 0. Correto? Então, circunferência raio igual a 1 e centro 1, 0. Dúvidas até aí? Não? Vamos atrás da matriz jacobiana. Então, matriz... Vou colocar... Antes disso, tem uma pergunta. Pode fazer. Bom dia. Sanderson Maued, Engenharia Mecânica. Professor, uma dúvida quanto a essas relações aí. Na última, lá, tangente de θ é igual a y sobre x. Isso. O x não poderia ser 0, certo? Exato. Isso influenciaria nas outras também? Se influenciaria onde, perdão? Na seno θ e cosseno θ, o x não poderia ser 0 também nelas? Desculpa, não entendi. Nessa... Equação 1? Não. Seno θ igual a y sobre ρ. Isso, y sobre ρ. Na cosseno θ, x sobre
Rho. O x também não poderia ser zero nessa? Sim. Ele não poderia ser zero, entendeu? Não poderia ser zero. Isso Você influenciaria... está pegando um ponto qualquer, na verdade, aqui, isso aqui só tem sentido se o x for diferente de zero. Sim. Tá? Então você está perguntando... Se ele não vai ser diferente de zero, também nessa de cosseno de Exatamente, a tangente teta... teta é só se o x... Aqui, isso aqui só está bem definido se o x for diferente de zero. Sim. Mas observem que, quando eu vou falar em coordenadas polares, eu posso pegar um ponto aqui. Esse ponto com coordenadas retangulares, né? O x dele vale zero e o y, sei lá, chamar aqui de A. Só que não estaria bem definido isso aqui. Correto? Por quê? Porque justamente nessa posição, qual é o ângulo? Não é 90 graus? Aí tangente de 90, tá? Não existe, não está bem definida. Correto? Mas aí por isso que tem todas as outras relações. Aqui, isso aqui só faz sentido se o x for diferente de zero. Como também só faz sentido eu colocar aqui, ó, x sobre ρ, se o ρ for diferente de zero. Só que o ρ pode ser zero. Onde é que o ρ é zero? Nesse ponto. Se eu pegar justamente no polo, aqui o ρ é igual a zero. Correto? Certo. Obrigado. Nada. Alguma outra dúvida? Não? Então, antes da gente escrever a matriz jacobiana, vamos escrever logo as relações que nós obtivemos aqui. Então, relações obtidas. Para poder construir a matriz, então, ρ quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. X é igual a ρ cosseno θ. Y igual a ρ seno θ. Tá? Agora eu vou precisar das derivadas parciais, né? Então, quem é del x del θ? Então, vai ficar menos ρ seno θ. E del x del ρ vai ficar cosseno θ. Agora, del y del θ vai ficar ρ cosseno θ. E del y del ρ vai ficar seno θ. Agora eu posso construir a minha matriz jacobiana. Aí a ordem aqui para mim tanto faz porque eu vou trabalhar com módulo, tá? Então eu vou colocar aqui na ordem que eu obtive. Del x del ρ cosseno θ. Del x del θ menos... Não, vai ficar feio aqui. Vou colocar aqui em cima. Então, del x del ρ, tá? Del x del θ, del y del ρ, del y del θ. Então aqui vai ficar cosseno θ menos ρ seno θ, seno θ e ρ cosseno θ. Daqui eu tiro que o determinante, né, vai me dar igual a ρ cosseno ao quadrado θ menos ρ seno vezes seno, seno ao quadrado θ. Daqui eu tiro que vai ficar ρ vezes cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Relação fundamental da trigonometria, isso aqui vale 1. Então, isso aqui dá ρ. Então, o que significa conclusão?
Se eu for fazer uma mudança de variável, né, então a integral dupla sobre uma região B, f de xy, dx dy, se eu for fazer uma mudança de variável, né, para uma região B', para f θ ρ, dθ dρ, perdão, vai ficar vezes módulo do determinante da matriz jacobiana, dθ dρ. E nesse caso, nós acabamos de concluir que isso aqui é exatamente ρ. Então, toda vez que você for fazer uma mudança de variável, se for em coordenadas polares, o fator de mudança de coordenadas é o ρ. Isso também é uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Se por um acaso vocês precisarem fazer uma mudança em coordenadas polares, você não precisa deduzir tudo isso. Como a gente vai usar muito coordenadas polares, se você já lembrar quem é o fator de mudança de coordenada, você pode colocar direto. Eu só peço que no momento da solução você diga por que você colocou esse ρ. Aí você vai dizer, estou mudando para coordenadas polares. Aí o fator é ρ. De tanta gente fazer, na verdade, você não precisa toda hora estar demonstrando que o fator é ρ. Se for uma outra mudança de variável que não seja coordenadas polares, né, como a gente fez anteriormente, mudar um trapézio, fazer uma rotação num trapézio, né, aí você me diz qual é a mudança de variável que você está fazendo. Mas nesse caso, já coordenadas polares a gente vai usar muito, você já pode dizer de cara quem é o fator. Sempre ρ. Né? Ainda tenho 9 minutos, dá para fazer pelo menos um exemplo. Exemplo. Exemplo 3. Ok. Então vamos lá. Exemplo 3. Calcule a área de uma circunferência de raio R. Tá? Então isso é um resultado que vocês trouxeram, né, lá do ensino médio de vocês, que a área de uma circunferência é πr², né? Só que agora a gente tem condições, né, totais de demonstrar por que é πr², né? Então observem. Se eu tenho aqui uma circunferência de raio R, tá? Eu posso pensá-la, né? Se eu desenhar aqui o eixo cartesiano, eu posso pensá-la com origem, com um centro na origem do eixo cartesiano. Sempre eu posso fazer isso, por uma translação. Correto? Aí, como eu quero calcular uma área, nós vimos em integral dupla, toda vez que eu quero calcular a área, eu vou chamar essa área aqui de... chamar essa região de C, circunferência. Então, toda vez que eu quero calcular a área de C, né, por integrais duplas, então vai ficar integral sobre aquela região, né, integral dupla de C. Qual é a função que eu tenho que integrar para poder calcular a área?
Para eu poder calcular a área dessa região, qual é a função que eu tenho que integrar? Não escutei. Qual é a função que eu tenho que integrar para poder calcular a área de uma região? Qual é? Toda vez que eu quero calcular a área de uma região, qual é a função que tem que ser o integrando? Unitária. Porque lembram que a integral dupla é a área da base vezes a altura. Se a altura, no caso, for diferente de 1, você vai estar calculando o volume. Então, para eu poder calcular só a área, né, essa função que eu estou integrando, ela tem que ser 1. Unitária. A área da base e a altura 1, que ela vai coincidir o volume com a área da base. Correto? Então, eu tenho que integrar a função 1, aí aqui, no caso, dx dy. Porque eu estou no coordenadas ainda retangulares. Tá? Estou no plano xy. Ok? Agora eu pergunto para vocês, aí você vai dizer assim, tudo bem, vamos tentar resolver essa integral. Vamos. Quais são essas funções aqui? Aí você vai dizer assim, o x ele está variando entre, se é um raio R, aqui é menos R, e aqui é R. Concordam? Então o x está variando entre menos R e R. Beleza, esse limite é fácil. E o y? O y entre essa função e esta função aqui. Quem é esta função aqui? Ó? Uma circunferência de raio R tem a equação x² mais y² igual a R ao quadrado. Procede? Então, quem é o y? O y vai ser igual a R ao quadrado menos x ao quadrado mais ou menos a raiz quadrada. Correto? A parte positiva é essa semicircunferência. A parte negativa é essa outra semicircunferência. Então você teria que colocar aqui o limite, ó. Se fosse dx dy, eu teria que inverter, né? Isso aqui vai ser igual a integral sobre c de 1 dy dx. E olha quem é o limite do y. De menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x² até r ao quadrado menos x². Correto? Só esse limite, só dessa primeira integral. Aí você vai dizer, mas você está com medo disso? Tô. Por quê? Porque quando eu for integrar essa função, ó, integral de 1 dy vai dar y. Aí você vai ter que fazer limite superior menos limite inferior. Vai aparecer 2 vezes essa função aqui. E eu não sei qual é a primitiva dela. R ao quadrado, raiz quadrada de r ao quadrado menos x², sem mudança de variável. Correto? Então você observa que logo na primeira integral vai aparecer uma dificuldade. Correto? Então o que eu vou fazer? Não vou tentar resolver em coordenadas cartesianas. Vou tentar resolver logo em coordenadas polares. Certo? Tá claro qual é a dificuldade? Sim? Não conseguiram falar com ele? Pois não? André Wallace, de Engenharia Elétrica. Professor, por que nesse caso não aconteceu de, quando a gente está calculando uma integral de cima e uma de baixo, zerar, que nem acontece? Que nem a gente fazia por exemplo, se integrasse uma parte direita com uma parte esquerda, uma está em cima e uma está embaixo. Aqui é porque quando você integrar essa função, vai ficar essa menos essa. Mas, no caso, qual seria a diferença para quando calculava? Digamos que uma não estivesse exatamente em cima da outra. Que nem calculava antes no cálculo. Porque o que você está falando de zerar é quando acontece isso aqui, ó. Aí se eu calcular aqui de menos 1 até 1, aí essa área aqui vai dar negativa, essa área vai dar positiva, e aqui vai dar zero. Sim. Se eu for calcular a integral, essa função de x dx de menos 1 até 1.
Correto? Mas aqui não. Não vai dar zero, porque na verdade elas não são separadas. Elas estão na mesma região de integração de menos R até R. E eu estou integrando a função 1. Aqui não, essa função é a função identidade. Quando eu integrar x, isso aqui a integral disso vai dar x² sobre 2. Correto? Que é uma função par. Por isso que vai dar zero. Aqui não. Neste caso eu estou integrando a função 1. Então eu estou calculando justamente, estou calculando a área acima dessa e abaixo dessa, que é justamente essa região que está no meio. Então é por isso que não pode dar zero. Correto? Obrigado. Tá claro? Então o que eu vou fazer? Então a área de C vai ser a integral dupla sobre C de 1 dx dy. Aí eu vou fazer coordenadas polares. Isso aqui vai ficar integral dupla. Agora observe, ó, função 1, fator de mudança de coordenadas, ρ, porque eu estou usando coordenadas polares. Então isso aqui, ó, é o módulo do jacobiano. Tá? Aí aqui você escolhe dρ dθ. Agora eu preciso colocar o limite do ρ e o limite do θ. Qual é o limite do ρ? Se não é circunferência, para eu poder dar uma volta inteira na circunferência, ó, o que é o ângulo? Θ é o ângulo que você faz com o eixo polar. Este é o θ. Então o θ começa em 0, para poder dar uma volta inteira, de 0 até quanto? 2π. Então de 0 a 2π. Tá? Θ. E o ρ? O ρ não é a distância deste ponto até a origem, até o polo? Qual é a distância desse ponto até o polo? Não é o raio? Quanto é que vale o raio? R. Então a menor distância é 0, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a maior distância é o raio da circunferência. Então de 0 até R. Correto? Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a R. Vou integrar primeiro em relação a θ, ó. Isso aqui é uma constante em relação a θ, ρ, então eu vou colocar fora. Fica a integral de 0 a 2π de 1 dθ dρ. Então fica a integral de 0 até R, ρ. Integral de 1 dθ é θ, variando de 0 até 2π dρ. Isso aqui é igual integral de 0 a R, ρ, limite superior menos limite inferior. Então, 2π menos 0 dθ. Perdão, dρ. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a R, 2π menos 0 dá 2π, 2π ρ dρ. Isso aqui vai ficar igual a 2π, integral de ρ, ρ ao quadrado sobre 2, variando de 0 até R. Isso aqui vai ficar igual 2π R ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai ficar, cancela 2 com 2, πr ao quadrado. Certo? E aí está a área da circunferência que vocês tanto usam, né? Esse resultado sai de uma integral dupla em coordenadas polares, né? Então, obrigado e até quarta-feira.